pessoal, estou aqui de volta para a gente continuar nossa série sobre psicotrópicos. O último psicotrópico pedido aqui no canal foi para falar sobre lurazidona, que é um remédio da classe dos antipsicóticos atípicos, considerado de segunda ou terceira geração, é um antipsicótico mais moderno. A gente já conversou aqui sobre esses antipsicóticos mais modernos terem ótimas indicações para tratamento de transtorno bipolar, não só como estabilizadores de humor, mas como tratamento também para depressão bipolar ou quadros de mania. Então, tratando em específico da lurazidona, é um remédio talvez dos mais modernos, um dos últimos antipsicóticos que foi autorizado e aprovado para uso no Brasil. Em bula, no Brasil, ele é autorizado para tratamento não só da esquizofrenia, mas também do quadro de depressão bipolar. Ele não é aprovado para o tratamento de quadros maníacos, um transtorno bipolar, só para depressão. Ele pode ser usado no transtorno bipolar não só em monoterapia, ou seja, sendo o único medicamento usado, mas também pode ser usado em associação com o lítio e o valproato de sódio. Para uso off-label, também existem vários estudos mostrando um benefício para o tratamento de episódios mistos no transtorno bipolar, poucos estudos mostrando que ele é eficiente no tratamento da mania no transtorno bipolar. No tratamento de manutenção do transtorno bipolar ele também tem sido estudado, mas os resultados ainda são bem conflituosos. Então ele não é a medicação de primeira escolha para manutenção. Também tem sido estudado para o tratamento de outros transtornos delirantes, mesmo o transtorno delirante persistente e psicoses breves. Tudo isso ainda não é aprovado, mas está em estudo, é uma das opções de tratamento. Alguns estudos também têm mostrado eficiência no tratamento de quadros depressivos resistentes. Outra aplicabilidade desse remédio é nos transtornos comportamentais associados às demências e as alterações de transtorno de controle de impulso, além das alterações de comportamentos associadas à adolescência. É um remédio que tem ação quase que exclusiva em serotonina e dopamina, então a chance de efeitos colaterais quando a gente tem um remédio agindo em poucos neurotransmissores é muito menor. Além disso, também termina tendo menos sonolência, menos piora dos sintomas cognitivos. Alguns remédios, por terem muitos efeitos antihistamínicos e muscarínicos, eles terminam deixando o paciente com um pensamento um pouco mais complicado e difícil. Isso não costuma acontecer com a lurazidona. Por isso a gente também tem menos efeitos metabólicos, menos aumento de pressão, menos aumento de glicose, peso. Então a gente termina tendo um pouco mais de segurança. Essa é a maior preocupação que a gente tem com os antipsicóticos de segunda geração, os efeitos metabólicos, que a gente não deseja que aconteça, já que muitas vezes a gente precisa tratar o paciente por anos, talvez por uma vida toda. Quando a gente está tratando sintomas psicóticos, alguns pacientes vão responder relativamente rápido. Às vezes, em uma semana, a gente já consegue ver efeito benéfico de controle de sintomas positivos, de controle de agitação, mas algumas vezes a gente precisa esperar mais tempo. Quando a gente está tratando sintomas depressivos, principalmente no transtorno bipolar, o tempo sempre precisa ser um pouco maior. No mínimo 2 a 4 semanas, algumas vezes mais do que isso. E ele guarda todas aquelas vantagens que os antipsicóticos de segunda geração têm para tratamento, que são a melhora não só dos sintomas positivos, mas uma possível melhora dos sintomas negativos, que incluem isolamento social, falta de autocuidado, negativismo, aquele discurso pobre que às vezes o esquizofrênico tem, o pensamento concreto, que não consegue fazer muitas abstrações de pensamento. Então, essa classe de antipsicóticos de segunda geração tem esse comportamento de atuar também nos sintomas negativos, não só nos positivos. Os sintomas positivos são a agressividade, a agitação, as alucinações, os delírios especialmente. Como todo remédio, não funciona para todo mundo e sempre existem várias possibilidades quando a gente está tratando um paciente com esse tipo de medicação e não funciona. A principal delas é potencialização de dose e associação de medicações. Então, as principais medicações que podem ser associadas à lurazidona, principalmente no tratamento de transtorno bipolar, são o lítio e o valproato. A gente estuda o que o paciente tem mais de sintomas, se é um paciente mais agitado, se é um paciente mais deprimido e escolhe a melhor associação. É mandatório para todo o tratamento com antipsicóticos de segunda geração acompanhar peso, circunferência abdominal, pressão, glicose e colesterol. Então a gente também vai fazer isso para a lurazidona, apesar de ser um remédio com um menor risco em relação aos antipsicóticos de segunda geração mais antigos, incluindo quetiapina, olanzapina. O
risco de efeitos colaterais motores, como tremor, rigidez, existe, mas é consideravelmente menor, assim como o risco de aumento de prolactina. Muito paciente que usa antipsicótico, principalmente antipsicóticos mais antigos, eles reclamam que começa a sair leite do peito. Acontece isso, acredite. E isso acontece menos com os antipsicóticos mais modernos. Alguns pacientes podem apresentar efeitos colaterais, normalmente são bem leves, é um remédio relativamente bem tolerado. Alguns pacientes podem ter náusea, alguns pacientes podem ter uma inquietação que se chama acatisia. E 2 efeitos dependem da dose especificamente. Então, quanto maior a dose, maior a chance de sedação e maior a chance de aumento da prolactina. Em termos de sedação e aumento de peso, a curto prazo é um remédio que pode ter algum aumento de peso, mas a longo prazo isso não costuma acontecer, é sempre importante manter o controle. E a sedação não costuma ser tão importante. Como é um remédio que tem uma meia-vida, que fica no sangue durante muitas horas, é fácil de manejar o tratamento usando uma vez ao dia só. E a dose de tratamento costuma ser muito variável, ela pode variar de 20 até 80 miligramas. Normalmente, pacientes em tratamento de transtorno bipolar usam de 20 a 60, pode ser necessário usar um pouco mais. Os pacientes com esquizofrenia ou transtornos psicóticos usam doses maiores, de 40 a 80 normalmente. É um remédio que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado em pacientes que têm alterações hepáticas e renais. Em geral, em alterações de moderadas a graves, a gente precisa usar doses menores, assim como nos pacientes idosos, mas por outro lado é um remédio que é aprovado para uso a partir dos 13 anos, então é um remédio bem interessante para tratar pacientes adolescentes. Se você tem alguma dúvida sobre a lurasidona, deixa aqui e me fala mais o que você quer ver aqui no canal. Até mais!